Graça e paz, para quem não me conhece, meu nome é Miqueias, eu tenho 20 anos e no dia 7 de dezembro eu completo 2 anos de vida. Como assim 2 anos de vida? No dia 7 de dezembro de 2019, eu sofri um acidente de moto, a qual eu pude ter uma segunda chance. E eu quero contar um pouco da minha experiência, o que eu vivi nesse tempo, exatamente nesse dia. Então, no dia 7 de dezembro, eu me acidentei, como eu comentei. Eu colidi na lateral de um carro, acabei fraturando a bacia, mais precisamente o meu lado direito. Eu fiquei internado no hospital por cerca de 20 dias e eu quase achei que eu ia falecer naquele tempo. Eu consigo ver nos mínimos detalhes o quanto Deus foi bom na minha vida, o quanto Ele foi misericordioso na minha vida. Porque se você olhar aí no meu feed, eu tenho um destaque inteiro, mais ou menos no que aconteceu durante esses dias, no meu processo desde o acidente até o processo de recuperação. E num desses destaques, desses stories, tem a fotografia da minha urina. Minha urina, ela, logo quando eu cheguei no hospital eu não conseguia urinar, passei por uns processos imediatos de cirurgia, porém eu não conseguia urinar. Eu tive um sangramento na bexiga, o qual me impossibilitou de urinar, e aí eu tive que, infelizmente, usar sonda. Eu troquei de sonda mais ou menos umas 3 vezes. Quando começou a sair a urina, não tinha urina, mas sim sangue vivo. Porque na hora do acidente eu estava com a bexiga cheia, e a bexiga cheia, quando tem um grande impacto, ela tende a se romper. Até quando eu saí do hospital eu tive a experiência de outros motociclistas, qual eles também estavam na mesma situação que eu, estava com a bexiga cheia e durante o impacto ela se rompeu. Então eu acredito que o meu milagre já começa aí. Começa já, na verdade, no momento do impacto, porque eu glorifico a Deus por ter quebrado apenas a bacia, pela proporção. Eu acredito que hoje não era para mim estar aqui testemunhando para vocês o que ocorreu. Então eu comecei a fazer uma série de exames, tive então que trocar de sonda, colocar uma sonda que fosse fazer uma limpeza na minha bexiga para que eu pudesse urinar normalmente, não com sangue. E aí eu acabei perdendo bastante sangue, né, por conta da urina. Não, graças a Deus não tive um sangramento interno, hemorragia interna ou externa, mas eu perdi bastante sangue por conta disso. E aí foi que Deus começou a agir, Ele começou a enviar, eu digo que Ele enviou anjos, porque, cara, um médico que não tinha nada a ver com a minha situação chegou ali no quarto. Tivemos a oportunidade dele nos dar uma atenção que o meu médico tratava isso como, eu sou jovem, eu me recupero, mas eu teria uma outra cirurgia para fazer. Então eu estava muito branco, eu estava sem cor, eu estava não estava conseguindo ingerir a comida. Eu tinha machucado a minha língua, eu cortei a língua, então a comida de sal não me permitia comer direito, eu beliscava alguma coisa ou outra, e era somente líquido ou algumas coisas pastosas, iogurte, enfim. Cara, eu agradeço a Deus muito por isso, porque eu pude dizer que dor mesmo eu não tive. Claro, eu não vou ser hipócrita em dizer que eu não tive dor. Realmente eu tive algumas dores, mas eu consigo contar quais são as dores, o que aconteceu, e pela proporção eu acredito que, cara, era para ter sido bem mais dolorido, e eu agradeço a Deus por isso, que eu acho que Ele, quando Ele começa a boa obra, Ele não termina pela metade. Então Ele me cuidou desde o início até o fim, e ainda me cuida, né? Graças a Deus. No fim tudo correu bem. O médico dos médicos, ele sabe o que ele faz, ele ele contraria a medicina. Fiz a cirurgia, correu tudo bem, eu fiz transfusão de sangue por conta dessa perda. Só que o médico me disse que no mínimo eu ia ficar de cadeira de rodas por 1 ano, no mínimo, de 6 meses a 1 ano era a minha recuperação. Eu pude dizer que eu fiquei praticamente 4 meses de cadeira de roda, no qual
Foi logo no início da pandemia, o meu fisioterapeuta falou, não, cara, tu tá apto pra voltar a caminhar. E, cara, isso foi uma das maiores alegrias e uma das maiores dificuldades, porque é um processo muito difícil. Parece que você vira uma criança de novo, você depende das outras pessoas, você não sabe como é que caminha, você se sente inseguro. E, cara, Deus foi muito bom, Ele me guardou. E eu posso dizer que Ele foi imensurável com o amor dele, porque até hoje Ele tem cuidado. E o que eu aprendi com tudo isso foi que, por mais que seja dolorido, ele não faz as coisas pela metade, muito menos faz sem um propósito. Eu quero ler para vocês aqui, em João 5, a partir do versículo 2. Ora, em Jerusalém há, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpedres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Eu vejo uma semelhança entre ele e eu, porque eu tenho a certeza de que Deus cuidou de mim, Ele me curou. Porém, Ele deixa uma marca. Aqui, Ele deu uma palavra para esse homem. Então, levanta-te, toma a tua cama e anda. E para mim não foi diferente. Ele me disse, tu vai voltar a caminhar, beleza. Só que eu vou te deixar com algumas cicatrizes. Mas o que isso quer dizer? Para que quando eu olhasse para minha cama ou para minhas cicatrizes, eu pudesse lembrar de onde Ele me tirou, de onde Ele me resgatou. E lembrar, não somente, cara, Deus é bom, mas lembrar e me arrepender da vida que eu tinha antes. E lembrar sempre da vida que Ele quer para mim. Então, continuando no texto, no versículo 14, depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe, eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curava. Como eu disse, cara, para que não me aconteça algo pior, eu tenho que olhar para minha cama, eu tenho que olhar para toda essa situação e me lembrar de onde Deus me resgatou, onde Jesus foi lá e estendeu a mão para mim e me disse, viva, levanta-te, anda, pega a tua cama e anda. E logo em seguida ele diz, vá e não peques mais. Olha para a vida que tu tinha antes e, cara, leva como aprendizado para você. Outra coisa também, Jesus chegou ali, se deparou naquela situação, viu um enfermo e qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele olhou e perguntou, o que queres que eu te faça? Eu imagino, o enfermo, ele poderia ter respondido, Jesus, o senhor não está vendo? Eu tô deitado aqui, eu tô enfermo, eu tô paralítico, eu não consigo andar. Como o Senhor me pergunta o que queres que eu te faça? Como assim? Você não está vendo? Você não está vendo que eu necessito? Você não está vendo que eu preciso ser curado? Só que a resposta dele não foi essa. Foi, eu quero andar, eu não tenho ninguém para me colocar no tanque quando os anjos descem, movimentam ali o tanque. Não tem ninguém, porque antes que eu levante ou antes que alguém me mova até o tanque, chega alguém antes de mim e é curado. Eu não consigo a minha cura. Então, o que Jesus quer? Ele quer ouvir da tua boca, Ele quer ouvir, Deus, meu Pai, meu Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua cura, eu preciso da Tua presença na minha vida, eu preciso da Tua mudança. Ele não quer simplesmente, cara, Ele sonda e conhece o nosso coração, Ele sabe de todas as nossas aflições.
Não há nada que a gente possa esconder dele, mas ele quer ouvir da nossa boca. Por quê? Porque ele quer ter intimidade conosco. Ele quer que você chegue no fim do dia e você conte para ele como foi teu dia, mesmo ele sabendo de tudo que aconteceu no teu trabalho, de tudo que aconteceu na escola. Cara, ele quer conversar conosco, assim como um filho, para quem não tem filho, um irmão. Cara, tudo digamos, é muito novo, então ele quer conversar com o pai, por mais que o pai já saiba daquilo que o filho acabou de descobrir. O pai, ele sente prazer em conversar com aquela criança, porque ele acha graça, ele acha aquilo lindo, porque ele quer ter comunhão, ele quer ter intimidade conosco. E eu vejo essa semelhança com Jesus, porque ele queria ouvir da nossa boca: o que tu precisas? O que queres que eu te faça? E como eu havia falado, não pecar significa se arrepender. Não peques mais, se arrependa do que você fez, da vida que você tinha, e não volte mais atrás, não volte para que não aconteça algo pior. E o que o homem fez? Ele foi lá e espalhou quem tinha o curado. E vendo isso, eu vejo claramente o que Jesus espera de nós. Assim como ele curou, e aquele homem saiu, cara, contando para todo mundo: quem me curou foi Jesus. Cara, aquele homem, ele tem o poder da cura, ele é realmente o Messias, o enviado de Deus para curar e salvar a humanidade. Assim ele espera de nós. Em Marcos 5,19 diz: Jesus, porém, não o permitiu, mas disse-lhe: vá para a tua casa e para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Se você lê esse capítulo, Marcos 5, ele tinha acabado de curar ou libertar um cara que ele estava escravo de muitos demônios, de muitos pecados, de muitas coisas que o afastavam da presença de Deus. Todo mundo olhava para esse cidadão, para esse cara, e falava: tu não tem mais jeito, tu não tem mais o que fazer. E Jesus, ele chegou para aquele cara, trouxe mudança para a vida, ele trouxe libertação, ele trouxe cura, ele trouxe uma nova vida. E quando este homem, ele chegou e disse para Jesus: eu quero ir contigo, me deixa ser teu seguidor. Jesus não permitiu, mas não porque ele não queria a presença deste homem, é porque ele queria que ele anunciasse, para que ele anunciasse no meio da nossa casa, do nosso bairro, da nossa cidade, o quanto Deus é bom, o quanto Ele é misericordioso, e o quanto Ele nos ama, e o quanto Ele ainda quer transformar vidas através do nome dEle. E o objetivo era que ele espalhasse o que ele tinha feito na vida dele, para que ele seja testemunha e a prova viva do que Deus é capaz de fazer. Eu quero deixar essas palavras para que você reflita um pouco. Às vezes você pensa que eu não tenho mais jeito, ou as pessoas dizem para você que você não tem mais jeito, que você não tem valor. Ei, eu tenho algo para te dizer. Você é especial, Jesus te ama. Cara, Ele tá de braços abertos, esperando você fechar a porta do teu quarto, ajoelhar e conversar com Ele. Ele não quer simplesmente uma oração já decorada, Ele não quer que você seja repetitivo ou igual uma máquina que só repete o mesmo serviço. Ele quer conversa, Ele quer intimidade contigo. Ele quer mudar a tua história, Ele quer te libertar, Ele quer te curar, Ele quer mudar a tua vida. Mas Ele quer também que depois que Ele mudar a tua vida, você seja testemunho, que você saia por aí contando e anunciando para todo mundo o quanto Deus é bom, o quanto Ele pode transformar vidas e o quanto Ele tem amor por nós, o quanto Ele ainda vai fazer até a sua vinda. E Ele anunciou que em nome dEle a gente ia fazer muitas e muitas coisas até maiores do que Ele já fez. É isso que eu tenho para deixar para vocês. Espero que essa mensagem tenha vindo de um encontro ao teu coração. Talvez você precisasse escutar isso para não sofrer este impacto que eu sofri. Foi
realmente foi pela dor. E eu, depois disso tudo, pude ver que quanto é ruim viver sem a presença dele. E olhar para tudo isso e pensar, cara, o que eu estava fazendo longe de ti, meu Senhor? Me perdoa. Deus abençoe a tua vida, e se você foi tocado, se algo ministrou o teu coração, eu peço que você compartilhe com o máximo de pessoas que você pode. Se você não puder, se você não quiser compartilhar, eu peço que você curta. Deus te ama, Jesus te ama, e Ele quer ter intimidade contigo, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe vocês.